Bom, nosso chamado pastoral, a gente recebeu muitas palavras de Deus e durante muitos anos antes, né, de iniciar o CCA, o pastor Misael, ele sempre foi um homem assim, muito usado por Deus, né, em várias ocasiões trazia algumas palavras assim específicas, né, sobre o chamado. E eu tinha algumas frustrações com relação a isso. Eu já sonhava antes em ser pastor, mas depois de algumas coisas que aconteceram, frustrações que a gente via, e eu quis que aquilo ali não fosse para a gente, né? Mas aí, ao longo dos anos, a gente recebeu algumas palavras de Deus e achava assim, será que vai ser mesmo? Né? Até que chegou um dia, nosso antigo pastor da igreja anterior, o CCA, ele nos apresentou o MDA. E aí, quando a gente começou a ler e conhecer o MDA, começou a aprender sobre o MDA, que é o modelo de discipulado apostólico, então começou a queimar em nosso coração, especialmente no meu, né, o chamado pastoral. E aí Jerusa, ela não queria, né, ser pastora. Ela até dizia que se eu quisesse ser pastor, eu poderia ser, mas ela só seria a esposa do pastor. Mas, né, então, eu sentia que não era realmente para mim ser pastor enquanto ela não tivesse, então, um toque do Senhor no coração sobre essa área. É, diferente dele, né, que desde de muito pequeno sempre desejou, na verdade, quando ele era criança, ele conta que já desejava, né, essa função pastoral e desde criança ele dizia que quando crescesse ia ser pastor. Eu nunca me vi neste lugar, nunca desejei, nunca quis, de fato. E até corri, fugi durante um bom tempo. E eu acredito que também foi um tempo de preparação de Deus mesmo para a nossa vida, porque como ele propôs no coração mesmo de esperar o tempo de Deus na minha vida, entendendo que o tempo de Deus na vida dele seria junto comigo, então eu acredito que foi um tempo assim de preparação mesmo para esse chamado pastoral, até que um dia eu ouvindo uma palavra, eu nem lembro de quem foi essa palavra, eu me lembro da palavra, né? Foi de um congresso de mulheres e a pessoa que estava ministrando falou sobre a mulher coveira e a mulher parteira, né? E explicando lá que a mulher coveira enterrava os sonhos do marido e tal, e a parteira trazia a luz e tal. Eu disse, Deus, eu não quero ser uma mulher parteira, né? Então foi quando eu comecei a orar sobre isso e Deus foi gerando no meu coração esse desejo de ser com Ele. Então, o CCA começou em um tempo assim muito improvável, CCA Caruaru, no caso, porque a gente estava para ir embora da cidade por causa que o nosso antigo pastor foi enviado para outra cidade no Paraná e ele nos fez um convite para ir trabalhar com ele lá na obra missionária para reerguer uma igreja que havia fechado lá da denominação e a gente topou, né? A gente queria muito realmente estar com eles, a gente gostava muito deles, era assim, se dávamos muito bem. E aí, nesse tempo que ele foi embora, a igreja aqui continuou e a gente era de uma igreja que era presbiteriana renovada e essa igreja a gente já tinha conhecido com ele essa visão, a visão do MDA e começamos a nossa célula. Foi aí nessa célula que a gente teve esse desejo assim de cuidar de pessoas. Porém, a gente imaginava que a gente um dia, se fôssemos pastores, talvez seríamos pastores auxiliares. Então, não estávamos pretendendo começar nenhuma igreja. Mas de uma vez que ele foi embora, e aí depois de alguns meses é que nós iríamos, então muita coisa começou a acontecer. A igreja ficou sem o pastor, as pessoas começaram a sair da igreja, e só restaram mesmo as pessoas que estavam conosco, novos convertidos, pessoas que estavam na nossa célula e também na célula de outros irmãos que a gente tinha ali, que também eram novos convertidos. Então, ficamos, digamos assim, com um peso na consciência de ir embora. E aí começamos a orar no início de 2013, fizemos um jejum, né, passamos mais de 15 dias jejuando e orando, para que o Senhor nos desse uma direção, se era para a gente ir embora para o Paraná, ou se o Senhor queria algo de nós aqui com essas pessoas.
Então a igreja, ela não continuou, a presbiteriana, ela não continuou mais, e a gente decidiu que sairíamos, né, para que a gente pudesse começar na nossa casa, então, com a nossa célula, uma igreja. Foi aí que a gente conheceu o pastor Marcos, não foi, amor? E aí foi bem interessante que, nessa época, Amor conheceu o pastor Marcos pelo Facebook. E aí, depois de conversar, passar muito tempo para o pastor Marcos responder, quando a gente conseguiu, enfim, se conhecer, quando eles conseguiram se conhecer, na verdade, e trocarem mensagens, e aí o pastor Marcos fez um convite para a gente tocar lá, né, numa rede jovem, numa Geração Fire já Era rede juvenil. era rede juvenil na época. E aí a gente foi nosso primeiro contato. E a gente saiu, a gente foi cedo e a gente foi almoçar juntos. E aí a gente foi com mais um casal aqui da igreja, que até hoje está conosco, foi Emerson e Maiara. E a gente foi naquele almoço. Minha gente, quando a gente falou com eles sobre o nosso interesse de sermos CCA, isso já depois de um bom tempo orando, jejuando, né, pedindo resposta ao Senhor. Então, depois de termos muitas palavras de Deus, né, aí quando fomos conversar com eles sobre isso, minha gente, a reação deles, assim, foi um tanto frustrante, né? Mas hoje a gente é muito grata a Deus, porque a gente vê como os nossos pastores têm seriedade, né? Então, assim, para eles, na época, o CCA de Garanhuns tinha apenas 6 anos. Então, para uma igreja com 6 anos, já ter a sua primeira igreja filha em outra cidade, então, talvez para muitos pastores, não ia nem pensar 2 vezes, né? Assim, por conta do status, assim, de já ter uma outra igreja em tão pouco tempo. Mas aí eles, não, vamos orar. Pastora Cristiane, Marcos, vamos devagar, vamos ter calma, né? Então foi todo um processo. A reação deles foi bem surpreendente, na verdade. Mas depois de muita conversa, o Senhor foi confirmando e as coisas foram se estabelecendo. O primeiro prédio foi bem interessante, porque a gente não tinha dinheiro. A gente saiu da igreja que a gente estava, porque já estava realmente fechando mesmo, e a gente queria realmente cuidar daquelas pessoas. Mas a gente não tinha dinheiro para alugar um local, né? O presbitério da igreja nos liberou, eles assinaram um documento nos liberando na bênção. Nós tínhamos cerca de 25 pessoas, então era eu, minha esposa, meus filhos, nossa família, alguns poucos irmãos, e nós iniciamos então a igreja num pequeno prédio na rua Doutor José Mariano. Esse prédio, a gente alugou ele. Um irmão, ele conhecia o dono do prédio e ele falou com ele e ele nos cedeu aquele prédio por um valor, né, até então muito alto para a gente, que era R$ 1.200. Então a gente alugou e ficou ali, só que a gente não tinha nada, a gente não tinha cadeira, a gente não tinha som. E aí foi que começamos a fazer algumas campanhas, pedimos para cada irmão que pudesse doar uma cadeira, fizemos feijoada, arrumamos um som emprestado, né? O meu irmão Júnior, ele levou a bateria dele para ficar tocando na igreja com a gente. Então, assim, foi tudo muito improvisado, foi muito interessante, mas foi um tempo de muita fé. E eu lembro que nesse primeiro prédio, uma das coisas que marcou assim a nossa vida foi um tempo que Deus elevou muito a nossa fé, porque foi um tempo que a gente orou muito. Então aquele início ali foi marcado por muita oração. Eu lembro que todos os dias pela manhã, de segunda a sexta-feira, nós nos reuníamos com os poucos irmãos que nós tínhamos lá no prédio da igreja, ainda lá, né, no famoso 3Fs, e nós reunimos todos os dias às 5 horas da manhã para orarmos. Todos os dias. Incansavelmente nós estávamos ali orando. Às vezes 2, às vezes 3, às vezes 10 irmãos. E nós ficávamos ali fervorosamente. E ali o Senhor estava gerando fé no nosso coração e o Senhor estava fazendo grandes coisas naquele lugar. Então é isso, a igreja começou dessa forma, né? A gente tinha um tempo
de muita oração, né, com muita seriedade, mas também muito medo. A gente não sabia o que estava pela frente, a gente ouvia muitas palavras negativas também, mas a gente sempre olhou para Jesus e confiando que Ele estava no controle, e é isso. E ele continuou só acrescentando, ano após ano, É. tudo aquilo que ele estava querendo fazer, e a gente se permitiu ser conduzido debaixo dessa nuvem. Nosso segundo prédio, para falar dele, a gente precisa também entender por que a gente foi para ele. Né? Então, o primeiro prédio não tinha uma estrutura boa, era um único banheiro para homens e mulheres, tinha um mau cheiro terrível, né? Porque na frente tinha um bueiro, então entrava um mau cheiro para dentro da igreja. E aí a gente começou então a orar muito, pedindo ao Senhor um local melhor, um local mais barato, porque a gente estava pagando com muito sacrifício aquele valor, né? Era muito para a gente naquela época. E começamos a pedir ao Senhor um local no centro com essas qualidades, né? Bom e barato. E aí sim o Senhor nos deu o segundo prédio, que foi ali perto do Diocesano. E quando a gente encontrou esse prédio, a gente ficou muito feliz porque era um prédio novo, ainda um cheiro de novo. Era um prédio que a gente iria pagar, ao invés de 1.200, R$ 800, e com a água 880. Então ficou muito legal para a gente. Então foi um tempo assim de resposta de oração. E ali aconteceram coisas muito preciosas, né, naquele tempo, né, amor? Primeiro culto tem uma conversão logo, e eu queria que tu falasse dessa conversão. E é uma alegria lembrar sobre esse dia, a primeira conversão, né, naquele segundo prédio. Eu lembro que fui eu que estava pregando, eu estava pregando em 2 Samuel, capítulo 9, e eu falava sobre Mefibosete, e se eu não estiver enganado, o tema da palavra era sentar à mesa do rei. Né? Então eu falava as diferenças sobre Lodebar, que era o lugar onde Mefibosete morava, e Jerusalém, né, onde estava o palácio do rei. Naquele dia houve uma conversão que foi a vida de Érica Vanusa, que está hoje também aqui com a gente. Naquele dia ela entregou a vida a Jesus, e assim, dali foram muitas conversões foram acontecendo. Inclusive esse é um dos marcos daquele tempo. Foi um tempo onde muitas pessoas converteram, mas também foi um tempo de multiplicação. Tivemos a primeira multiplicação de célula naquele segundo prédio. O primeiro envio foram 2 células que enviamos. Né? Nós já éramos líderes de célula, nós tínhamos a célula Querigma e fizemos a primeira multiplicação enviando a primeira célula de crianças da igreja, que foi a Pequenos Adoradores. Enviamos Mirelle Cavalcante como líder. Na época ela tinha 13 anos e ela foi enviada como líder de célula de crianças, e também enviamos a célula Terra Arada. Foi o primeiro envio também de célula naquele segundo prédio. Outra coisa que marcou muito foram as nossas viagens para Garanhuns, levando os irmãos, né, para as comemorações de células lá, festas das células. E isso trazia uma empolgação muito grande para aqueles poucos irmãos, mas como Jerusa falou, muitas pessoas já iam se convertendo e já iam entrando nessa alegria, nessa atmosfera de célula. E aí as células começaram a multiplicar já ali no segundo prédio, mas nós só passamos ali 9 meses, porque enquanto que as células multiplicavam, muita gente ia se convertendo, e nesse tempo aí de 9 meses, só passamos 4 meses no primeiro prédio, 9 meses no segundo, já não cabia mais gente. Ali só dava para 80 pessoas, e aí a estrutura não tinha para crianças. A gente tinha a casa da irmã Gorete, que também voltou para Jesus ali naquele prédio. Jonatas também converteu naquele prédio, e as crianças ficavam na casa deles, que era vizinha do lado. E foi muito interessante, porque ali as crianças começaram a ter também os primeiros passos, né, para que hoje a gente tivesse uma igreja de crianças, mas foi ali. Então 8 meses, 9 meses a gente passou ali gerando, né, muitas vidas para Cristo. Uma história bem interessante, né, que aconteceu nesse segundo prédio e que enche meu coração de alegria ao lembrar. Foi quando
eu havia feito uma aposta, uma aposta santa com a minha antiga pastora, né, da Presbiteriana Renovada. Ela falou assim para mim: Gê, eu estou evangelizando a minha cabeleireira e eu vou ganhar ela para Jesus. Aí eu falei: e eu vou ganhar a minha cabeleireira. E ela disse: então vamos fazer uma aposta para ver quem ganha primeiro. Eu vou ficar orando e investindo na minha cabeleireira. E você vai ficar orando e investindo na sua cabeleireira. Aí eu falei: então tá certo, vamos apostar. E aí a gente ficou, né? Só que aí, em pouco tempo, muitas coisas aconteceram, ela foi embora e teve toda essa reviravolta. Mas eu continuei orando pela vida da minha cabeleireira, né? E aí, determinado dia, o Senhor me incomodou para mim ir lá. Eu não estava nem pensando em arrumar os cabelos naquele dia, mas eu fui muito intencional naquele dia. E eu cheguei na casa dela, comecei a conversar e ela foi arrumando meu cabelo e a gente conversando e ela foi se abrindo e eu fiz o convite para ela ir na nossa igreja e ela entregou a vida a Jesus e o marido dela também entregou a vida a Jesus e nós ganhamos toda aquela família para Jesus que está conosco até hoje, que é Luca, Tiago, a Sofia, né? E assim, meu coração se enche de alegria, né? Porque foi algo assim muito intencional, né? E Deus fez. E eu fiz questão de ligar para a minha pastora na época, né, minha antiga pastora, e dizer a ela que eu havia ganhado a vida da minha cabeleireira para Jesus. Então isso eu falo com muita alegria e eu sou muito grata a Deus por essa família. E até hoje eles estão conosco. E a gente estava vivendo um tempo realmente muito gostoso, né? Como em Atos dos Apóstolos. Né? O Senhor estava acrescentando a cada culto, né? Chegavam novas pessoas, iam se convertendo. Cida, né? A Reniele converteu primeiro, porque a gente terminou um GE, e ela foi a única pessoa do GE que se converteu. A gente, no último dia do GE, a gente já estava meio que desanimado, porque as pessoas tinham ido, não tinham voltado, ou tinha voltado, mas não tinha entregue a vida a Jesus. E Reniele foi, acredito que ela só foi nesse dia para o GE. E era o último dia do GE e ela converteu. E quando ela converteu, ela começou a levar a família dela para a igreja, a família muito grande. Muita gente começou a se converter, era tanta gente se convertendo da família de Reniele. Aí veio Cida, as outras filhas, Maicon, que está conosco até hoje também, Cida, Reniele está conosco até hoje. Enfim, muita gente lá do João Mota começou a entregar a vida a Jesus, foi muito lindo o que Jesus começou a fazer em nossas vidas. E dentre tantas coisas lindas que aconteceram lá nesse segundo prédio, nós temos um grande marco, que foi o marco para aquele tempo, que foi a inauguração do que hoje nós estamos comemorando, né? O CCA de Caruaru, né? Toda a igreja de Garanhuns veio, né? Foi uma festa linda e naquele dia, no dia 24 de agosto 24 de agosto 2013. de 2013, o Senhor estava ali confirmando o CCA Caruaru. E foi bem interessante, porque a gente já estava há talvez aí quase que 8 meses, não, 5 meses. 5 meses sem placa à igreja. Então a gente não sabia, às vezes as pessoas perguntavam qual é o nome da igreja. A gente ficava assim, porque a gente não sabia se os pastores, eles realmente nos queriam como uma igreja filha, né? A gente começou a igreja com eles nos discipulando, mas estávamos em oração. Nós já tínhamos tido a resposta do Senhor, mas eles não. Então eles ficaram aguardando o Senhor falar com eles. Eles têm realmente uma certeza no coração, né, de algo que era para permanecer, não apenas uma coisa emotiva. Mas aí, nessa data de 24 de agosto, então, foi o dia em que nós inauguramos a igreja com a placa Centro Cristão de Adoração. Então nasceu o CCA Caruaru, por isso que a gente comemora em agosto. A igreja no segundo prédio estava crescendo muito, né? E logo a gente conseguiu atingir um número aí de máximo que comportava naquele prédio, que era 80 pessoas. E nós começamos a orar, né, e pedir ao Senhor que nos desse um novo local. E assim como a gente fez no princípio, no primeiro prédio, onde a gente estava orando para o Senhor nos dar um local melhor, mais em conta,
e o Senhor nos deu o segundo prédio, nós começamos a orar, só que a gente mudou um pouco a oração, porque a gente não tinha como, eu até chegamos a essa conclusão, não dá para orar por um local maior, que comporte mais pessoas, que seja melhor e mais barato do que esse. Então, seria uma coisa bem improvável. Então, a gente começou a orar para que o Senhor nos desse um local bom, um local grande, próximo, né, e que a gente tivesse condições de pagar. E aí a gente recebeu uma ligação, né, era meu irmão, ele tinha visto esse prédio, que é o que nós estamos hoje, lá em 2014. Ele viu esse prédio e disse, ó, tem um prédio para alugar na rua São Paulo. E mandou foto da frente do prédio. Então a gente ficou muito feliz já, com um espírito de fé muito grande, né? E eu vim aqui olhar com os meninos, acho que foi com o Messinho, com o Guilherme, eu acredito que tenha sido. A gente olhou e ficamos muito empolgados, mas era um prédio que estava muito deteriorado. E logo peguei o número do proprietário, liguei para ele e marcamos um encontro aqui para conversar pessoalmente. E aí ele veio junto com a esposa dele e a gente olhou o prédio com ele, ele nos mostrou e no final eu disse, olha, nós queremos ficar com o prédio, nós queremos alugar esse prédio, mas qual o valor do aluguel? E ele falou que o prédio seria R$ 3.500. Então era algo assim para nós impossível, porque a gente pagava 880, sair para 3.500 não tinha condições. Então a gente conversou com ele e o pastor Marcos, eu estava sempre conversando com ele, o pastor Marcos disse, Jaziel, olha, olhando para aqui, para o caixa da igreja, olhando para as finanças do CCA Caruaru, vocês não têm como pagar esse valor. O que vocês podem oferecer para ele é R$ 1.200. Então eu até sorri na hora, não foi, amor? Sorri e disse, olha, pastor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E ali eu peguei, segurei aquilo ali com um espírito de fé mesmo e começamos a orar. Chamei a nossa equipe, os nossos irmãos líderes, e começamos a orar sobre isso. Alguns até acharam aquilo engraçado, achavam que não ia dar certo, mas eu comecei a declarar e dizer para eles declararem também. E juntos em fé a gente começou a orar sobre isso. E fizemos a oferta ao proprietário aqui de R$ 1.200. Então eu lembro que ele ficou assim bem assustado, a esposa dele olhou com a cara para ele, tipo assim, você não está louco de alugar por esse valor. E eu pedi para que eles não me dessem uma resposta, eles fossem embora e depois eles me dessem uma resposta. Eu até falei para ele assim, olha, vá orar. Ele não era nem crente. Eu disse, vá orar e se o Senhor colocar paz no seu coração, então pode alugar, porque você vai ser muito abençoado e vai nos abençoar também. Mas nós queremos alugar algo para a gente pagar. E aí, assim aconteceu. Com 15 dias depois, eu não achava que ele ia ligar mais, porque já estava demorando muito, ele ligou, convidou a gente para ter uma conversa, e aí eu vim com Jerusa, a gente veio conversar aqui nesse prédio, na época tinha uns carros guardados aqui, e ele começou a fazer uma proposta para a gente, na minha agenda ele começou a escrever, eu ainda tenho essa agenda, ele começou a escrever a proposta, ele colocou assim, proposta abençoada, e aí ele começou, colocou R$ 1.500, aí eu disse, não, 1.500 não, pelo menos 1.400, e aí baixou para 1.400, aí ficou 6 meses 1.400, aí depois mais 6 meses foi aumentando, até que chegasse ao valor que eles realmente tinham pedido inicialmente. E aí Deus fez esse milagre, nós ficamos maravilhados, porque foi realmente para nós uma resposta de Deus, de que Deus realmente responde a oração, quando a gente se une em oração. Não foi, amor? A gente sempre ouviu falar, né, o pastor Eibe, ele costuma dizer que quanto maior o espaço físico da igreja, mais a igreja cresce. E a gente experimentou isso, a gente viveu isso de fato e de verdade. Quando nós chegamos aqui, nós trabalhávamos desde o primeiro e do segundo prédio, nós trabalhávamos com louvor, né? Sempre existiu louvor na igreja. Tínhamos também teatro, que de vez em quando apresentava, e tínhamos a salinha das crianças, né? O Ministério Infantil, que acontecia como uma salinha de criança. As crianças ficavam no culto conosco e no horário da palavra elas eram conduzidas a esse espaço, né, destinado a elas. E quando nós viemos aqui para
terceiro prédio, a gente pôde, de fato, experimentar um crescimento explosivo em todas as áreas, né? Porque a fé precisou aumentar, né? Porque nós tínhamos agora um compromisso maior, mas não crescemos apenas em fé, crescemos em número de pessoas, os ministérios aumentaram e vem só aumentando, né? Ao longo dos anos, sempre Deus trazendo novas pessoas com novas habilidades, e nós temos experimentado, de fato, esse crescimento ano após ano aqui neste lugar. Agora, diferente de quando a gente foi para o segundo prédio, aqui o desafio era muito grande, porque não era um prédio reformado, era um prédio que o piso era todo estourado, de cimento, as paredes também, não tinha estrutura. Os banheiros também eram ali atrás, na saída ali onde vai para a igreja de crianças. Então era realmente bem precária a situação desse prédio. Então o desafio grande foi a reforma, porque a gente precisava pagar um aluguel, precisava pagar água e luz, que seria obviamente mais caro, IPTU, e também agora a gente teria o desafio de construir. E aí o Senhor foi realmente nos dando estratégias, e pessoas começaram a abençoar. O próprio proprietário do prédio, ele doou toda a cerâmica do prédio e a gente fez a mão de obra. Inclusive eu fui uma das pessoas que também aprendi a colocar cerâmica para poder... A gente não tinha como pagar a mão de obra, então eram os irmãos voluntários. Vários irmãos foram voluntários. Louva a Deus pela vida dos nossos jovens, os irmãos desde aquela época que vieram para cá, colocaram a mão na massa, né? Então foi desafiador, mas foi prazeroso ver o empenho de cada irmão aqui como voluntário ajudando na obra do Senhor. E por falar em desafios, né? Temos também alguns desafios ministeriais, né? Porque faz parte, né, da trajetória, né, da vida de todo líder, né, desafios. E o desafio financeiro sempre foi, né, assim, um dos mais presentes, né, tem sido, né? E para a reforma do prédio mesmo, né, foi um desafio, né? Qualquer coisa que a gente precisa fazer, então é sempre um desafio muito grande. Desde reformar esse prédio, como comprar equipamentos, cadeiras, né, entre tantas coisas, colocar ar-condicionado. Então, tudo sempre foi um desafio muito grande, mas a gente sempre pôde ver a mão do Senhor mesmo, né? Tudo que a gente tem hoje, eu olho e eu só tenho que agradecer ao Senhor. Eu, de fato, fico muito emocionada em ver cada objeto, cada coisa que a gente tem aqui na igreja, porque eu sei que em todo tempo a mão do Senhor mesmo foi favorável a nós, mas assim, como foi e tem sido mesmo desafiador conquistar cada coisa. Mas esse desafio, né, de conquistar cada uma dessas coisas gera também ao mesmo tempo em nós muita gratidão, né? Gratidão e convicção de que o Senhor sempre está conosco. Entre outros desafios, né? Desafios de pastorear, de amar, né? Aquele medo assim de não errar, mas a gente sabe que não tem como, porque nós somos homens, nós somos falíveis, né? Então a gente erra mesmo. Porém, a gente nunca teve dificuldade de pedir perdão, né, amor? É Mas verdade. a gente se esforça muito para tentar não errar. E eu acredito que, às vezes, que a gente erra, na grande maioria, é tentando acertar, né? Não justificando os nossos erros, mas é um desafio muito grande, porque você quer amar todo mundo, quer atender todo mundo, quer dar conta, né, de todas as demandas, e aí, às vezes, a gente acaba errando mesmo, falhando, e o Senhor vem, nos corrige, os nossos discipuladores nos corrigem, mas a gente sabe que isso faz parte, né, dos desafios que a gente tem e tantos outros pela frente, né, Ben? Uhum.
Em 2014, a gente teve um grande marco para a nossa igreja, que foi o início do Encontro com Deus. A gente sabe que o Encontro com Deus é um dos eventos assim que consideramos dos mais importantes da nossa igreja. E em 2014 já tivemos os 2 primeiros encontros com Deus já nesse prédio. Então, para nós foi muito importante aquele momento de ver as pessoas indo ao encontro, né? Poucas pessoas, né? Cerca de 47 pessoas foram para o encontro naquele ano, e a gente viu ali assim desafios, né, sendo alcançados, e a gente vê a equipe também crescendo, a equipe também muito empolgada. Então foi muito bom, muito precioso aquele primeiro ano. Hoje os nossos encontros já passam de 100 pessoas, mas ali no início foi bem mais difícil, mas foi muito importante para nós. E aí, dia 2 de julho de 2016, aconteceu assim algo bem importante para nós, para mim e Jerusa, que foi a nossa ordenação pastoral. Nós não éramos ordenados ainda ao pastoreio. A gente liderava a igreja, a gente estava pastoreando a igreja, sim, mas não havia sido ainda feita a nossa ordenação. Nossos pastores, eles sempre foram muito prudentes com relação a isso. Precisavam realmente nos conhecer a nossa vida familiar mais profundamente, nossa vida financeira também, nossas características, como a gente lida com as pessoas e com o dinheiro também. Então, isso foi muito importante para que a gente pudesse ser aprovado, né, diante dos homens, né, diante da igreja, diante deles também. E aí eles nos ordenaram em julho de 2016. E foi tão especial, né, amor? Foi muito especial, né? Nós já estávamos, assim, no exercício, né? Assim, nós pregávamos, orávamos, fazíamos os cultos, né? Liderávamos célula, visitávamos. Porém, algumas funções específicas, né? Os nossos pastores entendiam que não deveríamos, né, executar, como batizar, celebrar casamento, Santa Ceia. Todo mês os pastores vinham, né, dar Santa Ceia. Né? E havia realmente algumas coisas que nós precisávamos ajustar, né? Tanto no nosso relacionamento, nas finanças, né, amor? Nós estávamos com o nome sujo. E o pastor Marcos, não. No início da igreja. No início da igreja. Uma das primeiras coisas que nós vamos organizar é o nome de vocês. Pastor não pode ter o nome sujo. Verdade. A pastora Cristiane, misericórdia, Marcos. Não pode. E como foi precioso, né, para nós. Isso aprendemos muito. Discipulado nos ajudou muito, né? A gente tem uma vida Trabalhou realmente o nosso caráter, né, organizada. Outra coisa que foi muito importante também, que foi engraçado, né? Porque a gente não dava a bênção apostólica no final do culto. E algumas pessoas perguntavam, pastor, por que o senhor não dá a bênção apostólica? Eu acho tão estranho, né? Algumas pessoas que vinham de outra igreja e tal. E eu dizia, porque eu ainda não sou ordenado, eu não me sentia ainda, se eu não poderia, não é que eu não pudesse, né? Mas assim, o pastor Marcos nos orientou, não dar Santa Ceia e fazer outras coisas que normalmente um pastor faz. Então eu não me achava ainda, não é capacitado, habilitado, essa é a palavra, não me achava habilitado ainda para dar a bênção apostólica. E assim que eu fui ordenado, fomos ordenados, então eu passei a terminar o culto com a bênção apostólica. Aí algumas pessoas já chegaram, ô pastor, aí foi que falaram, né? Eu achava tão estranho, mas foi bem legal isso, marcou a nossa vida. No dia 2 de julho de 2017, então, aconteceu, né? 2016. E aí nós fomos ordenados e foi um culto lindo, né? Os irmãos de Garanhuns vieram, né? Toda a nossa igreja. O evento foi um evento, na verdade, né? Foi lá no colégio 7 de setembro. 7 de setembro. O antigo 7 de setembro, né? Na época era o Exato, estava lá, Exatos. Isso. Então, assim, foi um culto extraordinário, vários pastores, né, que acompanham, né, também, nos acompanham junto com o pastor Marcos, acompanham a trajetória do CCA como um todo, né, vários pastores de Recife vieram, né, estiveram ali impondo as mãos sobre a nossa vida e
Foi um momento único. Em 2017 aconteceram algumas coisas muito especiais para nós, né? A gente está crescendo, a igreja está avançando. A gente enviou Johnny para o F-Hop, lá em Florianópolis. Foi um desafio, né? Alguns irmãos, eles ajudaram, né, ofertaram, e se não fosse isso, não teria sido possível. Mas com a ida dele para lá, então despertou nos jovens da nossa igreja aqui a questão de músicos, né? Porque a gente dependia muito de Johnny. Então se levantaram novos músicos aqui na igreja, começamos a treinar outras pessoas, os adolescentes começaram a se envolver com a música e começamos a ter um ministério de música como nós temos hoje, né? Já organizando, né? Os meninos aprendendo, todo mundo empolgado. Então foi assim, digamos que foi uma safra, né, de muitos músicos em 2017. Quando ele voltou para cá, ainda em 2017, em julho, eu tinha ido com Jerusa e Gabriel para Florianópolis e a gente viu toda a estrutura daquela igreja lá em Florianópolis, fomos para Curitiba também e a gente viu a estrutura da igreja lá, que foi no Anten, que foi lá em Curitiba, e a gente viu as estruturas de igreja e a gente voltou para Caruaru, né, com outra mentalidade de estética de igreja. E aí fizemos uma atualização, né? Então começamos a mudar a questão do palco, questão de som, questão da cor da igreja também. Na época a gente foi muito criticado na cidade, fomos a primeira igreja com paredes pretas aqui em Caruaru. Isso foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo quem chegava na igreja começava a elogiar e achar muito linda. Então foi assim, foi muito legal. Em 2017 foram marcos muito importantes para nós. Ainda em 2017, a igreja nos enviou, a minha e a Gedilane, para Zion, na época era Monte Sião, lá em São Paulo. E a gente foi participar de um congresso de igreja de crianças. Até então nós tínhamos a salinha das crianças, e aí quando nós fomos para esse congresso, aprender lá, a gente ficou impactado, né, em ver de fato, foi a primeira vez que a gente viu uma igreja de crianças. E ali nós voltamos com o nosso coração com muito aprendizado, porém com muito desejo de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? E aí foi quando nós chegamos aqui, passamos tudo para o nosso pastor, né? E fomos desafiados a ampliar, né? E hoje nós temos o que todos conhecem, o CCA Kids, que começou nos fundos aqui do prédio da igreja e depois nós alugamos o prédio que hoje nós temos a igreja de crianças. Então, foi um marco assim para a nossa igreja. E, além de um marco, foi um desafio e, ao mesmo tempo, um sonho realizado. A igreja vinha crescendo, né? E estava um tempo muito gostoso, células multiplicando, tudo muito gostoso, né? Os ministérios se multiplicando e estava tudo muito bom, fluindo naturalmente. E nós estávamos muito felizes em Deus com tudo que estava acontecendo e a forma que a igreja estava se desenvolvendo. Existiam desafios? Existiam, mas assim, as alegrias eram tantas, né, que os desafios acabavam sendo, né, ofuscados, né, porque nós escolhíamos sempre focar nas coisas boas, né, então assim, estávamos muito realizados em Deus. Até que A gente estava numa camp em 2020, março de 2020. E aí começou as notícias, né? Eu estava acompanhando algumas notícias por causa da pandemia. A gente já estava ouvindo falar de alguns casos que tinha acontecido aqui no Brasil, em São Paulo,
né, no início do ano, no carnaval, e em março a gente estava no acampamento, no Acamp Fire, e no domingo eu comecei a ver já os noticiários, algumas cidades já entrando em alerta para fechar o comércio, e quando a gente voltou para o culto, com uma semana, então, foi decretado, né, no Brasil fechar tudo O que lockdown, né? é o lockdown, fechar os locais públicos, né, e onde tinha igreja, feira, mercado, então isso aí, só aquilo que era essencial mesmo, como que podia funcionar. Então isso para a gente foi angustiante, porque a gente nunca tinha lidado com isso na nossa vida, principalmente igreja. Então a gente é acostumado com reuniões de cultos, estar sempre em comunhão, célula, enfim, sempre um aglomerado de pessoas. Então a pandemia para a gente foi terrível. E fechamos por um tempo, reunimos com o presbitério e ficamos então com as reuniões online. A gente ainda teve graças a Deus, uma estratégia, né, de ficar com culto online, porque a gente já vinha transmitindo no Facebook, eram transmissões muito fracas ainda, mas a gente já estava adaptado a transmitir os cultos. Né? Mas aí com a pandemia, então a gente começou agora a concentrar no online. Então começamos a fazer os cultos sozinhos aqui na igreja, não é, amor? No início a gente fez até da nossa casa mesmo, porque não podia sair de casa, mas a gente fazia muita live pelo Instagram, né? E para manter o povo unido junto, a gente fazia todo dia live e a gente ficava cantando, fazia culto da família com a nossa família e transmitia também no Instagram. E depois a gente foi melhorando as transmissões. Ainda precisamos melhorar muito, claro, porque requer investimentos, mas a gente, graças a Deus, a gente também viu aí um aumento na questão de ministério com relação à comunicação, né, que era algo ainda muito escasso. Era menos do que é hoje, né? Então, a concentração na divulgação em Instagram, nas redes sociais e no YouTube, então, assim, a gente realmente teve uma grande melhora. Porém, nós tivemos muitas perdas. Fechamos algumas células, né, alguns líderes recuaram, pararam de liderar. Irmãos que eram frequentes deixaram de frequentar a igreja, mesmo quando voltamos os cultos. Começou a voltar aos poucos naquele ano de 2020, mas mesmo assim a baixa foi muito grande. O número de pessoas diminuiu quase que 30%, eu acredito, da igreja. E até hoje tem pessoas que não voltou, né, que ficaram em casa mesmo, mas de vez em quando tem alguns já voltando, depois de 4 anos, tem gente voltando ainda a frequentar a igreja. Mas foi um tempo de muito desafio, esse tempo de pandemia que nós enfrentamos. Eu considero que nós fomos muito trabalhados, né, assim, no nosso caráter, Na fé também, na né? fé, né, perseverança. Nunca deixamos de realizar um culto. As células que continuaram, que perseveraram, nunca deixaram de reunir. E era bem difícil, né, fazer célula online, né? É estranho porque célula é comunhão, né? Célula é todo mundo junto, na casa um do outro. Então, esse distanciamento chocou, né, muito. E questão de dízimo, de oferta, não era comum. A questão dos bancos virtuais veio, já foi uma coisa da pandemia para cá, né? Mas aí o tesoureiro, né? Os irmãos ligavam, vem aqui em casa buscar um dízimo. E aí o tesoureiro saía de moto para a casa do irmão, porque a igreja, aqui o prédio estava fechado, mas as contas precisavam ser pagas, o aluguel precisava ser pago, entre outras coisas. E aí a igreja, ela, como todo mundo sabe, ela é mantida pelas ofertas e dízimo dos fiéis. Então, foi bem desafiador, né? Mas estávamos ali, né, semanalmente, reunindo tudo online, mas as células, os cultos, inclusive jantar dos namorados. Né? O primeiro ano, 2020, o jantar do Dia dos Namorados foi online. Eu lembro que a gente incentivou os casais a fazerem a sua janta, cada um fazer sua janta em casa e ficar a sós com o companheiro nesse dia. Né? E foi bem legal, a gente fez uma chamada de vídeo
E foi o nosso jantar dos namorados, né? Cada um na sua casa, e a gente fez dinâmica, a gente fez louvor, levou uma palavra para os casais, e depois fechou a live para cada um ter seu momento e jantar, né? Culto de Páscoa também, né, bem? A Santa Ceia, enfim, Santa né? Ceia Online. Santa Ceia Online, minha gente. Cada um E comprar o seu pão. pregar olhando para as câmeras, né? Depois começou a voltar os músicos, poderia gravar, né? Foi autorizado gravar com a equipe, então uma equipe bem limitada, resumida, a gente vinha com poucas pessoas e gravava com os meninos o culto como se estivesse acontecendo naquele momento. E estava, né? Estava Acontecendo, só que acontecendo. a gente estava ministrando para as cadeiras. A gente sabia que depois das câmeras tinha os irmãos que estavam assistindo, né? E depois começamos a produzir, porque a gente gravava na sexta-noite, lembra? A gente gravava na sexta-noite, editava a sexta e o sábado para então lançar no domingo o culto gravado, Até né? a internet não ajudava. É. Às vezes Johnny passava a madrugada inteira para conseguir renderizar um vídeo, de tão ruim que era a internet. Então, Para foi renderizar um assim, foi vídeo, um para subir para o desafio, YouTube, né, amor? foi um Foi desafio muito horrível. grande. Foi também nessa época que surgiu no Brasil o Pix, né, que também ajudou muito e até hoje, né, os irmãos eles fazem essa contribuição hoje mais via Pix por conta do dinheiro que é digital, a maioria agora, né, usa dinheiro digital. Então, esses foram nossos desafios, a gente poder se adaptar, mas graças a Deus, ao se adaptar, a gente tem visto também um novo tempo, um novo crescimento, novas perspectivas, né, novos patamares. Então a gente, né, tem sonhado em coisas grandes daqui para frente. Bem, como pastores, nós somos realmente muito felizes. Eu posso falar até para o Jerusa também. Nós conversamos todo dia. A gente vive juntos, né? Porque a gente estuda na mesma faculdade, a gente está sempre aqui na igreja fazendo alguma coisa, ou com alguém discipulando, ou nos cultos. Então a gente vive o tempo inteiro juntos. E a gente conversa muito sobre ministério e nós realmente somos muito felizes em pastorear. Eu conheço muitos pastores que, infelizmente, vivem assim em crises constantes por causa das ovelhas, por causa do trabalho ministerial, mas aqui, né, e também pela visão do MDA que nos proporcionou isso, né, o discipulado 1 a 1, tem sido prazeroso caminhar, eu posso dizer assim. Temos problemas, claro, a gente tem às vezes algumas dificuldades, passamos por momentos tristes também, mas eu posso dizer que como eu já falei muitas vezes, eu me considero o pastor mais feliz dessa cidade, tenho as melhores ovelhas, as mais lindas, e é, também nós temos uma equipe muito poderosa, são os nossos voluntários, né? São as pessoas que estão envolvidas conosco nos cultos. Em todo culto aqui nós temos aqui um exército de voluntários, são pessoas que estão servindo ao Senhor, eles estão nas células, eles estão no discipulado, são discipulados, eles estão como voluntários em ministérios específicos, né? E aí a Amor vai falar um pouquinho também desses ministérios, né? Porque sem os ministérios, sem os líderes de ministérios, sem os voluntários, a gente com certeza não seríamos os pastores que somos e não teríamos a igreja que nós temos. E de fato um exército poderoso, né? Nós aqui na igreja conseguimos, com a graça de Deus, desenvolver a cultura do voluntariado, né? E dentro dessa cultura, nós temos hoje, em média, por culto, servindo aqui na igreja, Nos domingos, né? aos Pelo menos domingos, no domingo. cerca de 35 a 40 pessoas servindo por culto, né? Juntando o pessoal da comunicação, do CCA Kids, da atmosfera, do louvor, né? Então dá em média 35 a 40 pessoas servindo no culto das 10 horas e no culto das 17 horas. Então, assim, não tem como pagar, né? Não tem como. A única palavra que eu posso definir é a gratidão mesmo ao Senhor, porque é somente o Senhor mover corações para estar de maneira voluntária, né, servindo no reino. Então, eu não posso pensar outra coisa a não ser que essas pessoas entenderam o privilégio que é servir no reino de Deus. O louvor, o louvor ele chega aqui na igreja todos os domingos, às 8 da manhã, para passar som, passar as músicas,
né? E aí conseguir orar e aí estar podendo ministrar aqui no altar do Senhor. Então, uma equipe de cerca de 9 pessoas, né, o que nós chamamos de time, e eles estão aqui todos os domingos, incansavelmente fazendo essa mesma rotina, chegando de 8 da manhã, eles são os primeiros que chegam e são os últimos que saem. E o mesmo time que serve no culto das 10, serve no culto das 17 horas. E por causa do nosso time, né, que nós temos, assim, e voluntariado, são muitos. Então, toda semana tem as escalas, não é bem? As escalas do louvor sempre muda os músicos, sempre muda também os voluntários do Atmosfera e dos outros ministérios também, por causa dessa grande quantidade de pessoas que estão cada dia mais se voluntariando. E até a gente, né, convida que venham mais voluntários, né? Porque quanto mais voluntários nós tivermos, mais times nós vamos ter e com certeza mais pessoas nós vamos ganhar para Cristo e cuidar melhor. E temos aqui, né, atualmente, como líderes voluntários do Ministério de Louvor, Jonatas Florencio e Mirelle Florencio. Hoje eles estão liderando toda essa equipe de louvor. Hoje, depois da pandemia, um dos ministérios que tem avançado muito aqui na igreja é o Ministério da Comunicação, porque não só está envolvido no momento do culto, mas durante toda a semana está fazendo a divulgação dos cultos, das fotos, os vídeos e tudo que envolve mídia da igreja, a comunicação, ela está realmente fazendo com muita excelência. Tanto é que muitas pessoas hoje têm conhecido a nossa igreja por causa das mídias sociais. Isso tem sido assim muito relevante para a nossa igreja, conhecendo a igreja de crianças pelas redes sociais, conhecendo a igreja de adultos pelas redes sociais. Isso tem sido muito precioso. Eu quero louvar a Deus pela vida de Mauri e Lani, que são os líderes desse ministério e que tem dentro desse ministério muitos sublíderes também, que estão em vários departamentos, por assim dizer, dentro da comunicação. E temos também o Ministério Atmosfera, né? O Ministério Atmosfera que hoje está sendo liderado por Paulo, Rebeca, juntamente também com Marine e a Andrea, né? Eles têm feito um trabalho muito excelente, né? E é esse ministério de entrada que nós chamamos, né, amor, carinhosamente, o ministério de entrada. Então, provavelmente você que está aqui hoje passou por eles ali na porta e com certeza foram muito bem recebidos, com um sorriso no rosto, né? E com seja bem-vindo, muito caloroso. Um cafezinho. Então, um cafezinho, um biscoitinho, né? Isso tem sido a marca do Ministério Atmosfera, né? É o cafezinho, e nós louvamos a Deus, né, pela vida de todos os voluntários do Atmosfera. Temos a igreja de crianças, né? Também meu coração enche de alegria em falar da igreja de crianças, né? É algo que tem feito muita diferença aqui na nossa igreja, né? Que tem o Júnior e a Gláucia, né, estão à frente da igreja de crianças e é algo assim tão poderoso, né? Hoje a gente pode ver assim, nós temos algumas famílias aqui na igreja que os pais passaram a ser da igreja por causa da igreja de crianças. Então assim, é algo que tem sido muito relevante, que tem crescido dia após dia, conta com uma equipe poderosa que serve e se reveza, né, assim, todos os domingos. E eu sei que não é um trabalho fácil, né, porque são crianças e não que os outros trabalhos que já foram citados aqui seja fácil, mas a gente que é pai, que é mãe, sabe do tamanho da responsabilidade que é lidar com crianças. E eles fazem isso com muita seriedade, né? E as nossas crianças têm crescido na visão da igreja, na intimidade com Deus, né? E a gente vê assim crianças de fato cheias do Espírito Santo. E as crianças atípicas também, não é, amor? Hoje nós estamos com um trabalho assim também, né? Estamos começando, né, ainda, na verdade, é um projeto que está indo assim, posso dizer, engateando, né? Mas que daqui a pouquinho vai começar a andar. Mas hoje já temos algumas crianças atípicas e temos recebido cada uma delas com muita alegria. E além desses ministérios, a gente tem muitos outros também que são muito importantes também, que trabalham nos bastidores, como por exemplo o Ministério de Consolidação, que acolhe os novos convertidos, faz a ligação 24 horas, indica uma célula. Esse ministério,
Ele é liderado por Washington e Aline, que são supervisores aqui da igreja. Temos também o Ministério de Dança, né? As meninas da coreografia. Você sabe como é o nome do Ministério de Dança da igreja? Face a Face. É um nome que nasceu, na verdade, no Encontro com Deus, né? Lá na palestra de Peniel. E o Ministério Face a Face tem Evelyn e Jaziele como líderes. E as meninas, elas oram, elas reúnem semanalmente e têm orado e preparam coreografias e estão sempre aqui ministrando juntamente com a gente. Bom, e hoje nós temos um ministério, acho que é o ministério mais novo que nasceu, não é bem? O que é mais recente, que é a Flame, é o ministério de adolescentes aqui da igreja, né? As crianças de 11 anos, adolescentes já de 11 anos a 17 anos, então estão sendo liderados, né? Não só pelos líderes de célula de adolescentes, mas nós temos um casal de líderes, que é Marcone e Gedilane, que são responsáveis por supervisionar, reunir com eles, e fazer as programações, e tem sido muito, muito precioso esse tempo dos adolescentes. E além da Flame dos adolescentes, temos também a Fire, né? A geração Fire, que é o Ministério de Jovens, que é liderado por Lani e Mauri. Né? Então, quando o adolescente completa 18 anos, ele migra, né, do Ministério de Adolescentes, que é a Flame, e passa a ser da geração Fire. Também temos o Ministério Atos de Justiça, que é liderado hoje por Bruce e por Juninho. Eles estão responsáveis por fazer as arrecadações de alimentos. Eles fazem essa organização para as células trazerem todo mês e fazer as cestas básicas e entregar às pessoas carentes, né? E outras coisas mais que é de responsabilidade do Atos de Justiça. Temos também o Ministério de Teatro, né, que é liderado por Yasmin Milena. Né? Apesar de aqui na igreja vermos muito pouco a atuação desse ministério, mas eles estão ativos, eles reúnem semanalmente para aprender uns com os outros, para orarem juntos, para ter tempo de comunhão, para discutirem sobre novas peças, né, para criar projetos e definir. Né? Eu acredito que daqui para frente, da forma que eles vêm vindo, eu acredito que brevemente nós vamos ter mais atuações no Ministério de Teatro, que está uma bênção. Temos também o Ministério de Mulheres, né, que é o Mulheres Plenas, onde eu tenho o privilégio, juntamente com Gedilane, de estar liderando esse grupo de mulheres. Temos um grupo, né, que faz parte da nossa equipe e nós realizamos os cultos, né, de mulheres aqui na igreja e organizamos. Tudo é só com mulheres, o louvor é com mulheres, a comunicação é só com mulheres, a atmosfera é só com mulheres. Então, assim, tem sido cultos muito alegres, bonitos e muito abençoados, e também temos abençoado a vida de muitas mulheres. E esse ano a gente iniciou, então, o Homens ao Máximo, que é um ministério para homens acima de 18 anos, e nós temos reunido aqui na igreja, né, alguns de 2 em 2 meses, essas reuniões acontecem, e tem sido muito gostoso, muito precioso, esse papo assim só com os homens. Hoje eu estou liderando esse ministério junto com o Marcone, o Ministério de Homens ao Máximo. E além do Ministério de Mulheres e o de Homens, juntos, eu e meu amor, estamos liderando a rede de casais, que tem sido uma bênção também, né, bem? Exatamente, a gente tem uma equipe que está conosco, que nos ajuda, que nos auxilia para montar cenário, louvor, né? Então a gente não trabalha sozinhos, né? Nós temos assim sido muito abençoados com esses irmãos também que são voluntários, e as redes de casais têm sido poderosas, maravilhosas, algo muito Abençoando, precioso, né, e transformando famílias. né? Nós chegamos então aos nossos 11 anos, né? Estamos tão felizes, e como temos declarado desde o primeiro ano até aqui, nos ajudou o Senhor, né? Estamos como quem sonha. Isso é muito precioso para nós. E nós temos muitos sonhos, né, para daqui adiante, daqui para frente. Temos muitos projetos e temos assim sonhado grande, porque nós queremos ganhar essa cidade para Jesus, queremos ganhar muitas almas para Jesus. E nós sabemos que a igreja ela precisa avançar e ser realmente ativa e relevante na sociedade. E tendo em vista a questão de ser relevante na sociedade, nós temos pensado
né, na ampliação desse prédio, na ampliação desse lugar, né? Nós temos orado para Deus nos dar um lugar maior, um lugar que a gente possa agregar ainda mais espaço para as pessoas estarem mais confortáveis e também nós termos mais ministérios atuando, né? Até a questão da igreja de crianças, não é, amor? Com relação Estamos com muitos projetos para a igreja de criança, para ao núcleo. o núcleo, né, de inclusão, que já é uma pauta, já tem havido reuniões, já temos pessoas envolvidas, né, trabalhando, né, projetando recursos, né, para trabalhar com as crianças neuroatípicas. E tem muita ideia que não está só no campo das ideias, mas que já está em formação, né, com algumas pessoas, juntamente com Gláucia, e tem sido algo bem desafiador, mas que está caminhando, e assim eu sei que vai ser um projeto que vai revolucionar. Isso. O Ministério de Libras também podia até que você falasse. O Ministério de Libras é algo assim que Deus colocou no meu coração, né, já há um tempo, e eu me senti desafiada pelo Senhor, né, para esse ministério. E inclusive eu abracei essa causa mesmo e comprei o curso, né, completo, do básico até o intérprete, e tenho estudado temos aqui na igreja intérpretes de Libras que têm se reunido aí com o pessoal, que estão estudando também, e eu sei que em breve, né, não será mais só um sonho, mas já vai ser algo que eu já posso dizer que já é uma realidade, né, e eu creio que em breve vamos estar já atuando com o Ministério de Libras, e eu sei que vai abençoar também muito, tanto a nossa igreja, como a nossa comunidade, as mídias sociais, né, quando nas transmissões dos nossos cultos. Com a Libras, eu acredito que vai alcançar mais pessoas, né? Essa é a ideia, alcançar mais pessoas. Nós temos também o nosso projeto lá na chácara, no sítio da nossa igreja, como sempre falamos. Está avançando aos poucos, né, de pouquinho. Nós não temos ainda muitos recursos financeiros ainda, porque em breve vamos ter muitos recursos para poder investir mais na obra do Senhor. Estamos lá construindo aos pouquinhos, está, né, ganhando forma, para que em breve a gente possa ter os nossos encontros lá, né, grandes encontros com Deus lá também. Né? Então é um sonho que nós temos, um projeto, era um sonho, se tornou um projeto e agora está sendo possível já ver essa realidade acontecendo. Mas em breve nós vamos ter aí uma estrutura muito maior para poder abençoar ainda mais a nossa igreja. Além desses projetos, que são projetos já em andamento, né, nós temos sonhos, né, e nós oramos sobre eles e colocamos diante do Senhor. E se tiver no coração de Deus, eu creio que vai se tornar uma realidade, né? Mas nós compartilhamos desses sonhos. Nós já abrimos também para a igreja, né? São sonhos que nós temos, que a gente já coloca, assim, pela fé, como um projeto, né? De curto, médio e longo prazo. E esses de longo prazo são exatamente esses que nós chamamos de sonhos. Né, bem, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a clínica, a escola. Sim, nós sonhamos em breve, em nome de Jesus, com um espaço físico que possa comportar um campus para que a gente tenha a igreja, o prédio da igreja, a igreja de crianças, a gente tenha também a casa de oração. A gente já funciona uma casa de oração dentro aqui do prédio, mas a gente quer um espaço, né, exclusivo para casa de oração, salas para ensaios, né, e principalmente estúdio para o louvor. E nós também sonhamos com uma clínica para atender as pessoas carentes, uma clínica que possa atender as pessoas que não têm condições, que são pessoas de baixa renda, que não têm condições de levar um filho, por exemplo, neuroatípico, para uma clínica. E a gente pensa, né, em ter ofertar serviços. Esse serviço exatamente para essas pessoas que dependem muito do SUS. Assim, o SUS é uma bênção, né? Mas a gente sabe que existe também a falha do sistema e as pessoas precisam do sistema do SUS e tem sido assim muito difícil para as famílias que têm crianças, por exemplo, neuroatípicas. Então é algo que Deus tem colocado no nosso coração para o futuro. Então nessa clínica funciona a clínica com psicologia,
com odonto, com físio e com várias outras coisas que o Senhor puder nos abençoar, com profissionais que nós temos aqui na igreja também, pessoas que já têm dito, pastor, conta comigo, a minha profissão também é para abençoar. Então, claro que Deus vai nos dar mais outras pessoas que vão estar somando a esse projeto, esse sonho do futuro, para que a gente possa realmente atingir como igreja as pessoas da sociedade tão carente que nós temos. Uma palavra assim de motivação, de impulsionamento para o futuro, para assim de motivação mesmo. Dizer assim, a pessoa vai estar aqui, a gente vai fazer isso, vamos crescer, avançar, ganhar pessoas. Coloca aí. Bom, e sobre todos esses projetos que nós falamos, todos esses sonhos que nós temos orado, colocado diante de Deus, eu sei que vai acontecer, né? Para nós, pela fé, já é uma realidade, mas a gente sabe também que nós vamos continuar dependendo de Deus e precisando da sua ajuda. Ajuda financeira, ajuda de disponibilidade de tempo, né? E eu queria deixar, de acordo com isso que eu estou falando, um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu quero terminar com esse texto, que você possa estar meditando sobre ele e que você acredite em todo o propósito de Deus para essa igreja. Bem, eu gostaria de encerrar essa série lendo um texto que o Senhor nos deu desde o primeiro dia que começamos a reunir como igreja há 11 anos atrás. Está no Salmo 126. E sempre, todos os anos, nós temos declarado os primeiros versos, mas eu quero trazer algo que o Senhor tem nos dado para esses próximos anos. O texto diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua encheu-se de canto, de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu quero declarar sobre a nossa igreja, sobre você que está nos ouvindo, que tem acompanhado esse documentário que nós gravamos, e eu quero declarar os versos 5 e 6 para nós, para os próximos anos, porque eu entendo que nós estamos transicionando para um tempo de maturidade, para um tempo de avanço, de crescimento, de santificação, mas também de muita conquista e de muita colheita. O texto diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Durante muito tempo, e a gente até compartilhou, tivemos tempos difíceis. Falamos de um tempo difícil para as finanças, um tempo difícil de perdas, um tempo difícil de pandemia, mas agora entendemos que estamos amadurecendo, né? Como uma criança sai da fase de criança para adolescência, nós estamos entrando nessa transição de idade. E eu creio que está chegando um tempo de muitas colheitas, de voltar com os nossos feixes cantando de alegria. Então eu quero desafiar você que está conosco, faz parte dessa igreja, que quer caminhar conosco. Entregue o seu coração completamente ao Senhor. Que você se renda a Ele, mas renda por completo. Que você possa dizer: Senhor, eu não só quero vir para essa igreja, congregar, sentar, ouvir uma palavra. Eu quero continuar também servindo ao Senhor com os meus dons, com os meus talentos, com os meus tesouros. E eu quero também ganhar muitas almas para Jesus e cuidar bem delas. Vamos juntos como igreja, servir ao Senhor com alegria e servir a cada pessoa que o Senhor vai nos dar nessa cidade. Estamos em busca de mais maturidade espiritual, de pessoas comprometidas, não apenas com a igreja, mas com Jesus. Ministérios com cada dia mais entrega, devoção e cuidado com as pessoas. De células poderosas que marcarão a vida, casa e cada bairro
onde a palavra do Senhor estiver sendo comunicada. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso chamado. Para hoje e para o futuro. Vai de novo, Lani, vai desse coração. Já é jeito de manga tanto desse coração dele. E, gente, foi... Gente não, né? Não, sem gente. Então, nosso chamado pastoral é interessante. Ai, meu Deus. A culpa foi dela, que até hoje não cortou nada. Tem muito o que falar, não, pô. Temos também o ministério. Não, a culpa é de Mirelle, pô. Nunca foi assim. Mari tá gravando essas partes todinhas. Atmosfera. Bom,